pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Mais um vídeo no ar, pedido por vocês, e o assunto de hoje é: não consigo me perdoar pelos erros do passado. Como eu posso me perdoar? O que eu posso fazer? Esse é um assunto bem corriqueiro quando eu abro o campo de perguntas lá no Stories. Quero inclusive te convidar a me seguir por lá se você ainda não me acompanha. A gente conversa sobre as mesmas coisas aqui, mas de formas diferenciadas. IGTV, lives mensais, stories, reflexões no feed. É o robertazanata.oficial. Nós já temos aqui no canal vários vídeos sobre perdão e eu vou deixar todos eles passando aqui nos cards ao longo desse vídeo, caso você tenha interesse em aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, caso você sinta a necessidade de complementar a nossa fala aqui com esses vídeos já gravados anteriormente. Hoje eu quero trazer uma perspectiva diferente do perdão, do auto-perdão, tá? Eu mesma nos outros vídeos já falei muito daquela perspectiva de que a gente faz o que pode, de que lá atrás a gente tem uma mentalidade. Hoje a nossa mentalidade é diferente, nós evoluímos, todos os dias nós nos transformamos. Hoje não somos as mesmas pessoas lá de trás. Então nós só fazemos aquilo que conseguimos com os recursos internos que temos naquele momento da nossa vida para ser feito. A gente sempre acredita que está fazendo o melhor. Mas às vezes lá depois de um tempo a gente vê e pensa com a mente de hoje que poderia ter feito diferente, tá? Essa é uma perspectiva, mas eu quero trazer uma outra perspectiva bem mais profunda sobre a questão da dificuldade da gente se perdoar por escolhas, por decisões, por equívocos passados. Eu quero trazer para vocês o conceito do eu real e do eu ideal, tá? Existem diferentes nomes para isso. Existe o self real, o self ideal, o ideal de eu, que Freud depois mudou essa nomenclatura. Várias linhas diferentes da psicologia tratam sobre o eu real e o eu ideal, e outras terapias também livres tratam sobre essas questões. E o que é o eu ideal? O eu ideal é aquilo que eu desejo ser, que eu idealizo para mim mesma, uma pessoa correta, perfeita, que tem uma reputação limpa, que vive dentro daquilo que as pessoas esperam de mim, né? Então eu tento atingir um ideal para ser bem vista, bem quista, validada, né? Para ser amada, para que as pessoas me vejam e admirem a pessoa que eu sou. Geralmente esse ideal a gente não busca porque nós entendemos que é o melhor pra gente, geralmente é por expectativas de fora. E nós temos o nosso eu real, que é aquilo que a gente consegue ser, é aquilo que a gente dá conta de ser, é o que nós realmente somos, tá? Mas quanto mais eu tô presa nesse ideal, maior é o distanciamento do eu real e do eu ideal. Eu tô olhando muito pra fora, eu tô tentando ser diferente daquilo que eu sou, e pra isso eu me transformo numa pessoa que eu não sou, eu crio máscaras, preciso colocar máscaras para que as pessoas me enxerguem baseado naquilo que eu quero mostrar, mas não a verdadeira Roberta. Então, quanto mais eu tô tentando atingir o eu ideal, mais eu tô negando quem eu sou, com os meus erros, com os meus acertos, e a gente tem que sempre lembrar disso. O real é o que nós somos, é aquilo que nós conseguimos ser. Ou seja, nós somos seres humanos que temos as nossas falhas, os nossos erros, e nós temos também os nossos acertos, as nossas potencialidades, tudo aquilo que nós já temos de positivo dentro de nós. Mais uma vez eu trago a perspectiva, né, de Jung, que nós temos o nosso lado luz e nós temos o nosso lado sombra. E o lado sombra é aquilo que a gente não quer mostrar para o outro. É aquilo que a gente esconde, que a gente não consegue nem mesmo a gente lidar com esse nosso lado, tá? O nosso lado luz é aquele lado que a gente se orgulha, que a gente gosta de ter, que a gente gosta de ser, que as pessoas nos elogiam. Só que se eu tô simplesmente tentando, né, viver no meu lado luz, e eu tô negando as minhas partes que eu gostaria que fossem diferentes, eu tô simplesmente negando, mas elas existem. E esse não é o caminho, porque o negar não significa que não está aqui, e também não significa que eu não expresso, né, no meu dia a dia. Claro que eu expresso, porque tá tudo dentro de mim, eu sou uma só, né? Então às vezes eu caio na reatividade, na agressividade, eu caio de tempos em tempos numa crise existencial de identidade, quem sou eu, para onde eu tô indo, especialmente quando falta alguma coisa de fora, uma validação de fora, ou quando alguém critica algo que eu fiz. Então eu vivo tanto pra fora que quando eu faço algo que alguém não concorda, que alguém não valida, eu entro numa crise existencial. Mas será que é isso que eu tenho que fazer mesmo? Será que isso é o melhor pra mim? Será que esse é o correto? Então o caminho é integrar tudo que eu sou e compreender
a humanidade que existe em mim. Então, quando a gente aceita a humanidade no outro, os pontos positivos e negativos, a gente aceita em si e vice-versa. Então, em algum dos vídeos que vai passar aqui no card eu já disse, quem tem dificuldade de perdoar o outro é porque tem uma grande dificuldade de se perdoar por aquilo que fez. Se eu compreendo que eu sou um ser dual, que eu tenho tudo dentro de mim, os acertos e os erros, os sucessos e o fracasso, o lado positivo e o que eu compreendo que é negativo, então obviamente eu vou errar, obviamente eu vou magoar o outro, obviamente eu vou ter escolhas equivocadas, obviamente eu vou deixar às vezes o meu ego falar muito mais alto, né, do que a minha essência, porque o outro age assim também, o outro é humano. E aí quando eu tenho uma dificuldade de me perdoar é porque eu tô idealizando uma Roberta tão perfeita, tão sublime, tão não passível de falha, que eu olho para o que eu fiz e penso, meu Deus, não acredito que eu fiz isso. Como é que eu fui capaz de fazer isso? Como que eu vou carregar, né, essa mancha na minha reputação, essa mancha no meu currículo de vida? Eu sou tão evoluída, eu sou tão desenvolvida, eu sou tão espiritualizada, como é que eu fui capaz de fazer aquilo? E eu te digo que você não só fez alguma coisa lá atrás que você se envergonha e se arrepende, como você talvez esteja fazendo no presente, vai fazer durante toda a tua vida, porque nós estamos engatinhando no nosso processo de desenvolvimento, de evolução, de expansão da consciência. Nós somos muito primários, nós somos muito bebês ainda em todo esse processo que é a vida. Então eu te proponho que você se olhe com menos egocentrismo, né? Com menos como uma pessoa que tem que ser ideal e perfeita aos olhos do outro, e aceite as tuas partes, e aceite a tua imperfeição, e aceite os teus erros, e aceite a humanidade que habita em você. Você é mais uma pessoa nesse mundo como todas as outras, que está tentando acertar e acaba errando, e às vezes acerta, às vezes recai no mesmo erro, e às vezes fica estagnado, e às vezes não sabe para que caminho seguir. Todos nós passamos por essas confusões, esses conflitos ao longo do tempo, e tá tudo bem. Isso faz parte da nossa condição de seres humanos, esse é o nosso funcionamento mental, né? Nós temos os dois lados dentro de nós, e o caminho é integrar e compreender que nós somos seres imperfeitos, que nós erramos, vamos errar muitas vezes ainda, né? Então, troque a culpa pela autorresponsabilidade. Eu fiz o que fiz lá no passado, me envergonho disso, mas eu transformo em eu fiz. Eu assumo, eu fiz o que eu acreditei que seria o melhor. Então a culpa só serve para uma coisa, pra gente se arrepender daquilo que a gente fez, aprender e não repetir no futuro. E nós somos tão humanos e tão imperfeitos que existe uma probabilidade enorme de, mesmo tendo aprendido, a gente recair sobre os mesmos erros. Porque sim, não é só porque eu aprendi que eu não vou repetir o mesmo erro. Às vezes vai acontecer, dependendo da situação do momento, dependendo do que eu tô vivendo naquele momento, dependendo de como eu tô me sentindo naquele momento de vida. Então acolha, abrace, toda essa humanidade que existe em você. Acolha os teus erros, acolha os teus defeitos, acolha os teus fracassos e leva junto com você como um aprendizado para se transformar numa pessoa melhor, não numa pessoa ideal, não numa pessoa perfeita, porque essa perfeição, esse ideal você não vai conseguir atingir, tá? A gente tem que ser o que a gente consegue ser. Jung já disse que o maior propósito das nossas vidas é a individuação, que é sermos nós mesmos. Para mim, nosso maior propósito de vida é evoluir, mas a gente só evolui quando a gente aceita as partes que habitam em nós e nos individuamos, que é sermos quem nós viemos nesse mundo para ser. Não é à toa que as pessoas são tão diferentes. Se as pessoas são tão diferentes é porque tem espaço, lugar e necessidade das características específicas de cada um nesse mundo. Então, quando eu falo de se acolher, né, de se olhar com mais amorosidade, com mais paciência e tolerância, compreender que sim, eu erro, vou errar muitas vezes ainda, não me orgulho disso, mas faz parte do processo, eu vou fazer todo o meu possível para não errar. Mas quando eu errar, eu também vou compreender que eu sou um ser humano, vou tentar reparar, vou tentar pedir desculpa, vou tentar consertar, mas nem tudo tem o que ser feito. Então eu acolho isso dentro de mim e sigo em frente, porque eu erro, eu vou errar como todas as pessoas erram também. Obrigada pela companhia, eu espero que o vídeo tenha sido útil e trazido boas reflexões para vocês. A gente se vê no próximo. Um beijo e até lá!